Hoje eu vou te jogar uma verdade que poucos têm coragem de te dizer, mas antes de tudo, e eu peço, de verdade, quase implorando, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui a tua opinião ou a tua experiência e compartilha esse conteúdo, porque só assim essa mensagem brutal e libertadora vai alcançar mais homens que precisam acordar, largar a ilusão e começar finalmente a se colocar como prioridade na própria vida. Agora, vamos direto ao ponto. Pare de perder tempo, foque em você. Homens que sabem o que querem, homens que são determinados, homens que buscam sua paz, com o subtítulo que já resume tudo. Ninguém vai salvar você. O homem que espera, perde. O homem que age, conquista. E essa é uma das leis mais implacáveis da vida masculina. Ou você entende que não existe salvador, não existe fada madrinha, não existe princesa que vai te tirar do buraco, ou vai passar a vida inteira frustrado, humilhado e descartado por uma sociedade que não tem piedade de homem fraco, indeciso e passivo. Acorda! Mulher não quer homem esperando, quer homem que age. O mundo não recompensa quem espera sentado. O mundo premia quem levanta, quem decide, quem enfrenta o desconforto, quem é brutalmente honesto consigo mesmo, quem se olha no espelho e assume: sou eu e só eu que vou mudar minha vida. O homem que espera perde anos preciosos atrás de promessas vazias, de sinais confusos, de uma aprovação que nunca virá, enquanto o homem que age molda o próprio destino, constrói o próprio império e alcança, acima de tudo, a paz. Aquela paz que só quem está em movimento conhece. Você tem noção do que está deixando passar quando escolhe esperar? Está perdendo o seu potencial, está enterrando sua virilidade, está entregando sua força a um sistema que adora ver você domesticado, anestesiado, com medo, preso na esperança covarde de que um dia, talvez, alguém reconheça o seu valor. Não vai acontecer. Valor é conquistado, não é dado. Respeito é imposto, não é solicitado. E só o homem que age entende isso na carne. Não adianta estudar todas as técnicas de sedução. Não adianta entender todas as regras do jogo se você não executa, se você não enfrenta, se você não transforma conhecimento em ação. Quem espera é engolido pela mediocridade. Quem age se destaca, incomoda, provoca inveja e desejo. Quantos caras você conhece que ficam esperando a mulher ideal, o emprego ideal, o momento ideal? E quantos deles você admira? Nenhum. Agora, quantos caras que arregaçam as mangas, que vão lá e fazem, que aceitam a dor, o fracasso, o risco, você respeita? Todos. Porque é disso que se trata ser homem. Aceitar que ninguém vai vir te resgatar, ninguém vai estender a mão se você não der o primeiro passo. Você está disposto a continuar sendo o coadjuvante da sua própria história? Ou vai, de uma vez por todas, assumir o protagonismo? O homem que sabe o que quer, não espera que a vida aconteça, ele cria a vida que quer viver. O homem que é determinado não depende de motivação externa. Ele tem disciplina, ele tem visão, ele sabe para onde está indo e não se deixa paralisar pelo medo ou pela dúvida. E o homem que busca a própria paz entende que essa paz não é encontrada no colo de mulher nenhuma, em aprovação social nenhuma, mas sim no cumprimento diário da sua missão, no orgulho silencioso de ser um homem que age, que resolve, que protege a si mesmo e aos seus, que não teme a solidão, porque sabe que só quem aprende a estar sozinho é verdadeiramente livre. Agora eu te pergunto, você está disposto a agir ou vai continuar esperando que alguém venha te salvar? Você tem coragem de encarar a verdade ou vai continuar se escondendo atrás das mesmas desculpas? Comenta aqui embaixo. Você é homem que espera ou homem que age? Se esse conteúdo te acordou, se te fez refletir, compartilha ele com outro homem que está perdido, que precisa desse tapa na cara, porque eu te garanto, quem entende essa verdade nunca mais volta a ser o mesmo. Sua paz é sagrada. Corte relações com quem drena sua energia e sabota seu foco. Esta é uma das lições mais brutais e urgentes que todo homem precisa internalizar se quiser ter uma chance real de escapar da mediocridade, da dependência emocional e da fraqueza que corrói a alma masculina. A verdade nua e crua é que a maioria das pessoas ao seu redor, e aqui eu falo de amigos, familiares, colegas e principalmente mulheres, não está interessada no seu crescimento, na sua disciplina ou no seu foco. Pelo contrário, muitos estão inconscientemente ou deliberadamente trabalhando contra você, te minando, te distraindo, te empurrando para hábitos autodestrutivos e ciclos emocionais que te enfraquecem, que te paralisam, que te transformam num homem submisso.
previsível e manipulável. Aquele amigo que te chama para beber toda sexta-feira. Aquela mulher que faz joguinho psicológico te deixando ansioso. Aquela mãe que te trata como um menino indefeso. O colega que ri dos seus sonhos. Todos são exemplos clássicos de âncoras sociais que sabotam silenciosamente seu foco e sua evolução. E enquanto você não tiver a frieza brutal de cortar relações, se afastar, erguer barreiras e blindar a sua energia vital, vai continuar sendo sugado, drenado e, pior, vai se culpar por não conseguir avançar, sem perceber que está cercado por parasitas emocionais. Um homem que quer ser livre precisa entender que a solidão é o preço da força, que o isolamento estratégico não é doença, mas um recurso essencial para quem quer construir disciplina, foco e respeito próprio. Ninguém que vive cercado de vozes tóxicas e opiniões medíocres consegue ouvir a própria consciência. Ninguém que vive sendo emocionalmente extorquido consegue manter clareza de propósito. E aqui vai a pergunta direta para você. Quantos dos seus atuais relacionamentos são fontes de energia e quantos são verdadeiros vazamentos? Você está cercado por pessoas que te inspiram ou que te puxam para baixo? A maioria dos homens nunca para refletir nisso, e é justamente por isso que seguem vivendo anos a fio presos em ciclos de autossabotagem, desperdiçando o potencial, atrofiando o espírito e afundando a masculinidade. Então eu te pergunto, com a brutalidade que você precisa ouvir, quando é que você vai parar de se sabotar, mantendo laços com quem te enfraquece? Quando é que vai ter a coragem de fechar portas e proteger a sua paz como o bem mais valioso da sua existência? Se você não fizer isso, vai continuar sendo um homem fraco, facilmente manipulado, emocionalmente instável e refém das vontades alheias. Mas se tiver a força de cortar, de se isolar, de se focar, então vai descobrir algo que poucos homens experimentam: a liberdade verdadeira, o poder absoluto sobre sua vida, a clareza que transforma propósito em ação e ação em resultados. Chega de ser espectador. Quando é que você vai decidir ser o protagonista? O mundo é frio, cruel e não vai te oferecer trégua. Ou você protege sua paz com unhas e dentes, ou será devorado por quem se alimenta do seu fracasso e da sua fraqueza. Então pensa, quem hoje está drenando sua energia? E mais importante, o que te impede de cortar isso imediatamente? A verdade que ninguém vai te dizer, porque dá lucro demais manter você distraído, improdutivo e emocionalmente vulnerável, é que distrações são armadilhas disfarçadas de entretenimento, prazer ou até mesmo descanso, mas no fundo são mecanismos de enfraquecimento psicológico e estratégico que minam lentamente sua capacidade de disciplina, foco e, consequentemente, poder. O homem que ainda não entendeu que o seu maior ativo não é dinheiro, nem aparência, nem status social, mas sim o seu tempo e como ele direciona a sua energia, está fadado a ser eternamente manipulado pelo sistema, pelas mulheres e por todo esse circo social que transforma homens em ratos de laboratório, correndo atrás de recompensas inúteis, enquanto deixam escapar a chance de forjar um legado real. Enquanto você perde horas rolando feed, discutindo banalidades, consumindo pornografia, se dopando com prazeres baratos e procrastinando, outro homem, mais frio, mais consciente, mais focado, está construindo a vida que você sonha, está dominando o mercado que você acha injusto, está ficando com as mulheres que você idolatra, está investindo em si mesmo enquanto você se sabota. Esse é o jogo que ninguém quer te explicar, porque querem que você continue preso na ilusão de que todo mundo merece descansar, que a vida não é só trabalho, que é preciso se divertir. Sim, esses conselhos são ótimos. Para quem já construiu sua base, para quem já venceu a si mesmo, para quem já tem liberdade de verdade e não depende mais do tempo de ninguém. Mas você? Você ainda não está nesse nível. Você ainda não pode se dar ao luxo de negociar com o seu próprio tempo. Distração. Para o homem mediano, é sentença de morte silenciosa. É o vírus que vai consumir sua motivação, sua testosterona, sua confiança e sua chance de romper a bolha da mediocridade. E se você acha que estou exagerando, pense na quantidade de projetos que você já começou e largou. Pense nos livros que você nunca terminou, nos treinos que você sempre adia, nas metas que você estabelece no dia 1º de janeiro e abandona antes de março. O que te falta não é talento, nem sorte. É disciplina, é clareza de propósito, é visão estratégica de longo prazo. E sabe o que é mais cruel? Enquanto você desperdiça anos achando que está vivendo, as mulheres que você deseja estão sendo atraídas pelos homens que não negociam com o próprio tempo, que são seletivos, que sabem exatamente onde querem chegar
e o que precisam fazer. A mulher não quer o homem que tenta, que se esforça. Ela quer o homem que executa, que entrega resultado, que vive sua vida como um leão que caça, não como uma hiena que espera a sobra. E o que você está fazendo com seu tempo hoje? Está construindo sua versão mais forte, mais livre, mais dominante? Ou está se iludindo com distrações que só servem para te manter emocionalmente infantilizado e economicamente vulnerável? O homem determinado não negocia com o próprio tempo porque ele entendeu que cada minuto que ele gasta com aquilo que não contribui para o seu crescimento é um minuto que nunca mais vai voltar. É uma oportunidade perdida de se tornar inatingível, inalcançável e, acima de tudo, respeitado. Então eu te pergunto, você quer ser lembrado como mais um que desperdiçou sua vida atrás de migalhas de prazer imediato? Ou quer ser o homem que as pessoas admiram, que as mulheres desejam e que os outros homens invejam? A escolha é sua. Sempre foi. E não venha depois culpar a sociedade, culpar a mulher moderna, culpar a economia ou o governo. Porque no final das contas, quem escolhe como vai gastar o seu tempo é você. O que te impede de ser sua melhor versão? Até quando vai se permitir ser escravo das distrações? Tá na hora de decidir. Ou você segue sendo espectador da sua vida, ou se levanta agora e começa a construir a única coisa que realmente importa: a sua liberdade. Quem não tem propósito vive como escravo. Escolha ser o arquiteto da sua própria existência. Essa é a realidade crua que poucos homens têm coragem de encarar e que a maioria prefere enterrar sob camadas de distração, entretenimento barato e relacionamentos vazios, que só servem para preencher o buraco existencial deixado pela ausência de direção. O homem que não tem um propósito, um objetivo maior que transcende a necessidade primária de sobreviver e buscar prazer imediato, inevitavelmente se torna escravo da rotina, da validação feminina, da opinião dos outros, das expectativas da família, da sociedade e principalmente do seu próprio medo de se tornar irrelevante. Ele passa os dias trabalhando em algo que odeia, para comprar coisas que não precisa, para impressionar pessoas que não se importam, enquanto sua energia vital é sugada gota a gota, até que um dia ele olha no espelho e não reconhece mais o homem fraco, quebrado e ressentido que se tornou. E o mais trágico? Ele nem percebe que a escravidão não foi imposta. Ele a escolheu. Ou melhor, permitiu que a impusessem porque faltou coragem, disciplina e visão para erguer sua própria estrutura de vida, construir seu império pessoal e viver com a frieza necessária para ser livre de verdade. A ausência de propósito transforma o homem em um zumbi emocional, vulnerável a toda sorte de manipulações, principalmente as femininas. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer mulher vai te conduzir para onde ela quiser, qualquer chefe vai te explorar, qualquer amigo vai te usar, e qualquer oportunidade inútil vai parecer tentadora, porque você não tem clareza para dizer não. O homem sem propósito é uma marionete no mercado sexual, aceita ser plano B, C ou até Z, aceita ser traído, humilhado e desprezado, tudo porque não tem o pilar interno que o sustente e que o faça se levantar após cada queda. A pergunta que eu te faço agora, sem rodeios: qual é o teu propósito? Você tem coragem de admitir que está vivendo como escravo? Se não tem clareza sobre isso, entenda: não existe neutralidade. Ou você domina sua vida, ou será dominado. Ou você escolhe o seu caminho, ou será obrigado a trilhar o caminho que outros escolheram para você. O homem livre não vive pedindo permissão, não vive esperando aceitação. Ele simplesmente constrói, executa e caminha, mesmo que sozinho, mesmo que sob críticas, mesmo que tudo pareça estar contra ele, porque ele sabe que sua existência só tem valor real quando ele é o arquiteto, e não a obra passiva. Chega de ser um espectador da sua própria vida. Chega de terceirizar sua felicidade. Chega de aceitar menos do que você merece. Agora é a hora de decidir. Você quer ser o protagonista ou o figurante da sua história? Comenta aqui se já sentiu esse vazio de viver sem direção. Compartilha esse vídeo com um irmão que precisa acordar. Deixa o like, se inscreve no canal e lembra: só quem constrói o próprio propósito é verdadeiramente livre. A sua vida é sua obra-prima ou é só mais uma cópia barata do que esperam que você seja? Escolha, agora, antes que seja tarde demais. Foque em ser inabalável. Quem busca a aprovação externa vive de migalhas emocionais. E essa é uma das maiores prisões invisíveis que destroem silenciosamente a masculinidade hoje. A necessidade patológica de ser aceito, amado, validado por quem, no fundo, não se importa minimamente com sua existência. O homem que vive para agradar,
para ser bem visto, para se encaixar, está condenado a se tornar refém da aprovação feminina e social, sempre ansioso, sempre vulnerável, sempre esperando a próxima gota de reconhecimento como um cão faminto implorando por restos de atenção. E o mais brutal dessa dinâmica é que quanto mais você busca a aprovação, mais repulsivo se torna, porque transmite insegurança, fraqueza, ausência total de autossuficiência, e a mulher, por instinto, despreza. Esse perfil, ela quer ser dominada emocionalmente, quer olhar para o homem e perceber que ele não precisa dela, que ela é um bônus e não uma necessidade desesperada. A brutalidade da vida é que o homem que se molda às expectativas dos outros nunca será respeitado, nunca será admirado, muito menos desejado, porque a base do desejo feminino é a admiração por um homem que não pode ser abalado, que não se dobra, que não se justifica, que não se explica, ele apenas é, e isso basta. A maioria dos homens hoje se humilha para ganhar aprovação, seja das mulheres, seja dos amigos, da família ou da sociedade, e não percebem que vivem se anulando, se sabotando, se restringindo, matando sua essência para tentar se encaixar num molde que nunca vai se ajustar ao seu verdadeiro eu. E enquanto vivem assim, se sentem vazios, ansiosos, frustrados, porque cada sim que recebem é falso, condicional, frágil, sujeito ao humor alheio. O homem que busca a aprovação externa está sempre à mercê da rejeição, porque sua identidade não está ancorada nele mesmo, mas na opinião dos outros, e por isso é descartável, manipulável, fraco. Você quer ser esse cara? Quer ser o homem que mendiga a atenção e vive com medo de ser rejeitado? Ou quer ser o homem que se basta, que constrói sua vida, sua rotina, seu físico, sua mente e suas finanças de forma tão sólida que ninguém jamais vai conseguir derrubá-lo? A escolha é sua. Ou você vive como um escravo emocional, ou se liberta e passa a atrair respeito e desejo naturalmente, simplesmente porque transmite a energia de quem não precisa de nada, nem de ninguém. E esse é o ápice da liberdade masculina. Foco, disciplina, autocontrole, consciência. Essas são as ferramentas que você precisa afiar todos os dias, porque sem elas você vai continuar vivendo de migalhas emocionais, implorando por migalhas de amor, de sexo, de atenção, de respeito. Já passou por isso? Já se viu nessa posição de se humilhar por alguém? Comenta aqui, compartilha essa reflexão, manda para aquele amigo que vive correndo atrás de aprovação e está se afundando cada dia mais. O que te impede de ser sua melhor versão? Quando vai decidir parar de viver como um espectador e assumir o protagonismo da sua própria história? Chega de migalhas. Foque em ser inabalável, porque só assim você vai conquistar o que realmente importa: paz, liberdade, respeito e poder sobre sua própria vida. O mundo respeita quem impõe limites. O homem que sabe o que quer não se explica, se impõe. E essa é uma das verdades mais incômodas e brutais que a maioria dos homens nunca vai ter coragem de encarar. Simplesmente porque foram doutrinados, desde pequenos, a serem agradáveis, compreensivos, passivos e submissos, acreditando na ilusão de que, sendo bonzinhos e se explicando o tempo todo, conquistarão respeito, amor e validação. Mas não, nunca vão, porque o mundo e, principalmente as mulheres, não respeitam o homem que tenta se justificar, que quer agradar, que pede desculpas pelo que é, pelo que pensa ou pelo que deseja. O mundo respeita apenas quem sabe o que quer e impõe os seus limites sem pestanejar, sem tremer, sem pedir licença, porque quem vive se explicando é percebido imediatamente como alguém que não confia em si, que busca a aprovação e que, portanto, pode ser manipulado, testado, subjugado e, claro, descartado sem piedade. Enquanto o homem que estabelece limites, que coloca regras, que diz não sem culpa e que segue seu caminho sem precisar justificar cada decisão, esse cara é percebido como uma força da natureza, alguém que comanda a própria vida, que inspira respeito e até medo, porque transmite a mensagem inconsciente de que não depende de ninguém para viver, de que não vai tolerar desrespeito e que quem tentar ultrapassar a linha vai pagar um preço alto. E é justamente esse homem que mulheres desejam, que chefes respeitam e que o mundo inevitavelmente segue, pois num mundo onde todos se curvam por medo de rejeição, aquele que não se curva se transforma automaticamente em referência, em autoridade, em líder. Então, se você é do tipo que vive explicando por que não quer sair, justificando por que não quer assumir um relacionamento, pedindo desculpas por não querer pagar conta de mulher ou por não concordar com certas pautas, você está fadado a ser visto.
como fraco, como previsível, como manipulável, e provavelmente já sentiu na pele o desprezo, as críticas e as rejeições que surgem quando você não tem coragem de simplesmente dizer não e seguir seu caminho. Mas a questão é, até quando você vai tolerar ser o homem que se explica, que justifica, que teme desagradar? Até quando vai aceitar viver na prisão da aprovação alheia, sufocando seus próprios desejos e limites para se encaixar num molde que nunca vai te trazer respeito? De verdade? O homem livre, o homem forte, o homem desejado, não tem medo de ser julgado, não tem medo de ser odiado. Ele entende que a imposição de limites vai afastar pessoas, mas quem fica, fica por respeito, não por manipulação emocional. E é isso que constrói uma vida sólida, digna e plena. E aqui vai a pergunta que você precisa se fazer agora. Você quer ser amado por quem você não é? Ou respeitado e seguido por quem entende e aceita sua verdadeira essência? A escolha é sua, mas entenda. Quem não impõe limites vive eternamente sob o comando dos outros, escravizado pelos caprichos e expectativas alheias. Mas quem impõe limites, quem não se explica, quem se impõe, esse cara governa o próprio destino e transforma a própria vida num território onde ninguém pisa sem permissão. E aí, você está pronto para parar de se explicar e começar a se impor? Comenta aqui se já percebeu como a sua vida muda quando você simplesmente coloca limites claros, sem culpa, e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda vive preso à necessidade desesperada de se justificar o tempo todo, porque ele precisa acordar para essa realidade brutal antes que seja tarde demais. A verdade é direta, brutal e inegociável. Sua missão vem antes de qualquer relação, porque homem que prioriza mulher perde tempo, perde respeito e, pior, perde a si mesmo. Esse é um dos pilares mais fundamentais da filosofia Red Pill, mas que, infelizmente, ainda é ignorado por milhões de homens que vivem rastejando atrás de validação feminina, sacrificando seus sonhos, objetivos e até sua dignidade na esperança infantil de conquistar ou manter uma mulher ao seu lado. Só que o que eles não entendem, ou fingem não entender, é que o próprio ato de colocar uma mulher no centro da sua vida já te torna irrelevante para ela, já mina a sua atração, já te posiciona como o homem descartável, aquele beta, aquele backup emocional e financeiro que ela vai sugar até secar e depois vai descartar sem nem olhar para trás. Mulheres são hipergâmicas por natureza, programadas biologicamente para buscar o homem que lidera, que impõe sua missão no mundo, que está focado na própria evolução e que, exatamente por isso, não se dobra, não se curva, não se molda para agradar. E você acha mesmo que, ao abdicar da sua trajetória, ao deixar de lado seu físico, sua carreira, sua saúde mental, você vai ser o cara que ela quer? Claro que não. Você vai ser o cara que ela despreza, que ela manipula e que ela troca sem peso algum na consciência, porque ela só respeita homem que se respeita. Só admira quem está comprometido com uma causa maior do que ela. E se essa causa é você mesmo, seus projetos, seus negócios, sua filosofia de vida, então você se torna um homem inegociável, um homem que ela quer seguir, não aquele que ela quer mandar ou transformar. Mas o que a maioria faz? O oposto. Abre mão dos próprios amigos, dos próprios hobbies, do próprio foco, para viver a agenda dela, para tentar ser o namorado perfeito, o companheiro compreensivo, achando que esse comportamento submisso vai garantir amor, sexo, fidelidade. Mas o que consegue é apenas falta de tesão, desinteresse, traição emocional e física, porque nenhuma mulher quer ser o centro absoluto da vida de um homem. Ela quer participar da vida de um homem que está indo para algum lugar, que tem um propósito tão forte que ela se sente privilegiada de ser parte disso. E aqui eu te pergunto, você está vivendo sua missão ou está vivendo para agradar uma mulher? Está construindo sua independência, sua liberdade, seu império pessoal ou está perdendo noites, dias e anos inteiros servindo a caprichos, dramas, crises emocionais que nem são suas? Pensa bem, todo homem que abre mão da sua missão para colocar mulher no pedestal acaba vazio, ressentido, quebrado emocionalmente e muitas vezes financeiramente. É o clássico corno emocional que vive dando justificativas para o desinteresse dela, sem perceber que foi ele mesmo quem cavou esse buraco, ao abdicar de ser homem para ser mascote. E se você quer mudar esse padrão, a regra é clara. Missão primeiro. Sempre. Acima de tudo.
Porque mulher vai e vem, relacionamentos acabam, paixões esfriam. Mas sua missão, sua disciplina, sua visão de longo prazo são o que vão te manter de pé, forte, independente, respeitado e desejado. Quer ser o homem que ela respeita? Priorize-se. Quer ser o homem que ela implora para estar ao lado? Construa-se. Quer ser o homem que não teme perder ninguém? Torne-se autossuficiente. E essa é a verdade que nenhum filme romântico, nenhum coach de relacionamentos vai te contar. Ou você lidera a própria vida, ou será liderado pelas vontades voláteis de quem nunca vai te amar como você merece. Então me responde agora. Você vai continuar sendo o homem que vive para agradar? Ou o homem que vive para conquistar o mundo? Comenta aqui. Qual é sua missão? Você já caiu nessa armadilha de priorizar mulher e ser descartado? Compartilha essa verdade com outros homens que precisam acordar, porque chega de ser espectador da própria vida. É hora de decidir. Quando você vai ser o protagonista? Não existe paz na mediocridade. Ou você cresce ou apodrece. E essa é uma das verdades mais brutais que você precisa aceitar, se quiser parar de viver uma vida sem propósito, sem respeito e sem legado. Porque a mediocridade é o estado natural do homem que se recusa a confrontar suas fraquezas, que se acomoda no conforto raso da rotina previsível, que se esconde atrás de desculpas enquanto o tempo passa. O corpo enfraquece, a mente atrofia e as oportunidades evaporam sem deixar rastros. Não existe meio termo, não existe neutralidade. Ou você está diariamente lutando para se tornar um homem mais forte, mais sábio, mais rico, mais disciplinado e mais temido. Ou você está lentamente morrendo, apodrecendo, se tornando invisível para as mulheres, irrelevante para a sociedade e alvo fácil para ser descartado, zombado e esquecido. E o mais trágico é que muitos ainda acreditam na mentira confortável de que podem ficar tranquilos, de que está tudo bem, de que a vida se ajeita, quando na verdade estão apenas adiando o inevitável. A humilhação pública, o desprezo feminino, a falência emocional e financeira, a perda total de autoestima e o colapso da própria identidade. Você quer mesmo viver assim, rastejando, dependendo da aprovação alheia, mendigando atenção, aceitando migalhas afetivas e financeiras, enquanto assiste homens que decidiram crescer passarem por você, tomarem o que você gostaria de ter, viverem a vida que você secretamente inveja? Até quando vai aceitar ser um coadjuvante patético no seu próprio filme? Até quando vai tolerar essa rotina medíocre de acordar cansado, trabalhar para enriquecer os outros, voltar para casa frustrado e se distrair com pornografia e redes sociais como um adolescente imaturo? Crescer exige dor, sacrifício, disciplina, renúncia, vontade de ferro e a disposição inabalável de romper com tudo que te enfraquece. E se você não tiver a coragem de enfrentar isso agora, pode ter certeza que o preço lá na frente será muito mais alto. Será a solidão amarga de quem não construiu nada, o arrependimento esmagador de quem não teve coragem de tentar, e a sensação insuportável de inutilidade que consome milhões de homens que preferiram o conforto imediato à construção árdua da grandeza. E antes que você pense que isso é exagero, olha ao redor. Quantos homens você conhece que realmente vivem com poder, liberdade, opções, domínio total sobre o próprio destino? São raros, porque são poucos os que aceitam essa verdade simples. Ou você cresce ou apodrece. Ou você evolui e conquista o respeito através da força, da competência, da presença masculina inabalável. Ou vai se tornar apenas mais um número nas estatísticas de fracasso, ansiedade, depressão e suicídio masculino. Porque o mundo não oferece misericórdia para homem fraco. A natureza é fria, o mercado sexual é brutal, e as mulheres, sim, elas desprezam o homem medíocre. Elas podem até fingir empatia, podem até dizer que não ligam para dinheiro ou status. Mas a verdade biológica, psicológica e instintiva é que mulher respeita e deseja o homem que cresce, que lidera, que se impõe, que vence e ignora ou explora o homem que estacionou, que aceitou a mediocridade como destino, que se esconde atrás de discursos vitimistas e reclamações patéticas. Então eu te pergunto, com toda a sinceridade e brutalidade que você merece ouvir, você vai continuar fingindo que está tudo bem, ou vai finalmente admitir que está vivendo muito abaixo do que poderia, do que deveria, e que está na hora de mudar, de crescer, de cortar pela raiz todos os hábitos, relacionamentos e pensamentos que te afundam?
Quando é que você vai parar de ser espectador da sua própria vida e decidir ser o protagonista? Você tem coragem de encarar a verdade ou vai seguir contando mentiras para si mesmo até não ter mais tempo, nem saúde, nem energia para mudar? Responde aqui nos comentários. Compartilha essa mensagem com aquele amigo que está se afundando na mediocridade e não percebe e, principalmente, decide hoje. Ou você cresce ou apodrece. Não existe outra opção. O tempo é o seu ativo mais valioso. Desperdiçar com futilidades é um ato de autossabotagem. E aqui vai a verdade que ninguém quer te dizer, porque dói demais encarar. Mas é justamente o que vai te libertar. Cada segundo que você gasta em distrações inúteis, em conversas vazias, em séries que não agregam nada, em redes sociais que só servem para inflar o ego alheio e sugar a sua energia mental. É um segundo que nunca mais vai voltar. É um pedaço da sua vida queimado, jogado, fora, perdido para sempre. E o pior, você não percebe o preço dessa perda até que seja tarde demais. Até que esteja quebrado, infeliz, ressentido, olhando para trás e percebendo que quem você poderia ter se tornado ficou soterrado debaixo de procrastinação, de preguiça, de autossabotagem mascarada de entretenimento. O tempo, irmão, é o recurso mais brutalmente democrático. Todo homem acorda com as mesmas 24 horas, mas poucos têm a disciplina e a frieza emocional para usar esse tempo como uma alavanca de crescimento pessoal, financeiro, físico e mental, enquanto a maioria escolhe ser um zumbi digital, consumido por estímulos que só servem para entorpecer a mente e bloquear qualquer tentativa real de evolução. Você quer um exemplo? Pensa naquele cara que passa horas discutindo política na internet, jogando videogame compulsivamente ou vendo pornografia, enquanto outros homens, mais focados, mais frios, mais conscientes, estão usando o mesmo tempo para fortalecer o corpo, aprender novas habilidades, acumular capital, construir negócios e, principalmente, se tornando tão valiosos e escassos que passam a ser naturalmente admirados, respeitados e desejados. Esses são os homens que jogam o jogo da vida de maneira estratégica, enquanto os outros só assistem, só torcem, só invejam, só reclamam, só se perdem. A autossabotagem acontece porque é mais confortável se iludir com distrações do que encarar de frente as próprias falhas, assumir a responsabilidade pela própria mediocridade e fazer o trabalho duro, solitário, repetitivo e muitas vezes ingrato que a verdadeira construção de uma vida de valor exige. A pergunta que eu te faço agora e quero que responda nos comentários com sinceridade brutal: você está vivendo como um protagonista que honra cada minuto do seu dia ou como um espectador preguiçoso que desperdiça o tempo como se fosse infinito? Porque deixa eu te lembrar, você vai morrer. E ninguém sabe quando. Você pode ter mais 50 anos pela frente ou pode não passar da próxima semana. E sabendo disso, que sentido faz viver como um escravo das distrações, das futilidades, das pequenas dopaminas imediatas que só te mantêm anestesiado, mas nunca satisfeito de verdade? O homem que quer dominar sua própria vida precisa ter a clareza inegociável de que cada hora é uma escolha. Ou você investe ela em algo que te aproxima da sua melhor versão, ou você a joga fora, alimentando a sua pior versão. Não existe meio termo, não existe neutralidade, não existe tanto faz. A vida está passando, e se você não decide conscientemente o que fazer com o seu tempo, outros vão decidir por você. Sua namorada carente, sua família tóxica, seu chefe medíocre ou pior, a sociedade inteira, que quer que você seja mais um idiota conformado, obediente, endividado, anestesiado e, acima de tudo, improdutivo, porque homem forte, produtivo e livre é perigoso, é difícil de manipular, não se dobra, não se ajoelha. Então, o sistema inteiro trabalha para te manter distraído, fraco, ocupado com besteiras, emocionalmente instável e, claro, inofensivo. E eu te pergunto agora, com toda a brutalidade necessária, até quando você vai continuar alimentando esse ciclo? Até quando vai desperdiçar as melhores horas da sua vida com coisas que não agregam nada, que não constroem nada, que só te deixam mais fraco, mais frustrado, mais insignificante? Ou você vai, a partir de agora, começar a tratar o seu tempo como o ativo mais precioso que ele é, estabelecendo prioridades reais, cortando tudo o que é lixo, todo relacionamento que é âncora, todo hábito que é sabotagem, toda distração que é veneno? A escolha é sua. Sempre foi e sempre será. A vida não vai parar para te esperar.
O tempo não vai ser generoso com quem não o respeita, e o mundo não vai sentir pena de quem desperdiçou sua existência com futilidades. Então eu te pergunto de novo: quando você vai decidir ser protagonista da sua própria história? Deixa teu comentário aqui, compartilha esse vídeo com aquele amigo que está afundado em distração e, principalmente, assume de uma vez por todas que ou você domina o seu tempo ou ele vai te dominar. E nesse caso, você não vai colher nada além de arrependimento, frustração e uma existência miserável marcada pela sensação de que podia ter sido muito mais do que foi. O que vai ser? Escolhe agora. Só existe disciplina ou arrependimento. Escolha qual dor você quer carregar. Não existe terceira via, não existe atalho, não existe a ilusão confortável de que você pode ser feliz sendo preguiçoso, indisciplinado e emocionalmente frágil. O homem que não escolhe a dor voluntária da disciplina, da autodominância, do sacrifício diário, inevitavelmente será esmagado pela dor do arrependimento, pela frustração profunda de uma vida desperdiçada, pela vergonha silenciosa de olhar para trás e perceber que poderia ter sido muito mais do que foi. E esse é o ponto central que separa os homens fracos dos homens realmente livres. O fraco foge da dor, procura conforto imediato, se distrai com prazeres vazios, racionaliza sua mediocridade e se convence de que não tem problema ser apenas mais um, enquanto o homem disciplinado escolhe conscientemente sofrer todos os dias, acordar cedo, treinar quando não quer, estudar quando está cansado, trabalhar mesmo quando todos à sua volta estão relaxando, porque ele sabe que essa dor constrói. A dor da disciplina forja caráter, molda respeito próprio, impõe limites internos e transforma o homem num ser que domina seus impulsos, enquanto o homem que vive sem disciplina se torna escravo do próprio emocional, vulnerável, reativo, quebrado, infantilizado, facilmente manipulado por mulheres, pelo sistema, pela sociedade que lucra com homens fracos, calados, obedientes e infelizes. A grande mentira que te contaram é que dá para escapar das consequências. Não dá. Ou você paga o preço agora, com dor, suor, abdicação e crescimento, ou vai pagar depois, com arrependimento, ressentimento, depressão e um vazio que não pode ser preenchido com dinheiro, com sexo, com status. A disciplina é a única alavanca real da liberdade masculina. É o único caminho que te permite olhar para si mesmo e sentir orgulho genuíno. É o único escudo contra o desprezo das mulheres, contra a humilhação social, contra o fracasso financeiro e existencial. Quem não tem disciplina jamais vai ter respeito, nem de si mesmo, nem dos outros. A mulher pode até brincar, fingir que gosta do cara molenga, que está tudo bem ele ser um passivo, mas no fundo ela despreza, ela sente nojo, ela procura o outro. O disciplinado, o forte, o homem que fez o que precisava ser feito enquanto todos os outros estavam apenas desejando, falando, postando frase motivacional, mas não agindo. O jogo é cruel e o mercado sexual não perdoa fraqueza. A mulher sempre vai admirar o homem que controla a si mesmo, que faz o que precisa, que é inabalável, focado, frio quando necessário e se emociona apenas quando quer, e não quando é levado pelas circunstâncias. Então, meu irmão, te pergunto agora, qual dor você quer carregar? A dor passageira da disciplina ou a dor permanente do arrependimento? O desconforto diário que te leva a ser um homem respeitado e livre, ou o sofrimento eterno de ter desperdiçado sua juventude, sua energia, sua masculinidade, implorando por conforto, adiando decisões, procrastinando sonhos e se tornando apenas mais um rosto apagado na multidão? Você tem coragem de encarar essa verdade? Comenta aqui se já sentiu na pele essa pressão, se já se arrependeu de escolhas que não fez, ou se finalmente está decidido a se tornar disciplinado, dono de si, senhor do próprio destino. O que te impede de ser sua melhor versão? Chega de ser espectador quando vai decidir ser o protagonista? Não existe meio termo, só disciplina ou arrependimento. Escolhe agora qual dor vai te moldar. E aqui vai mais uma verdade brutal, que talvez você ainda não tenha entendido, mas precisa, urgentemente. O homem determinado não depende de motivação. Ele age na disciplina silenciosa, na rotina fria, metódica, até entediante para os fracos, mas indispensável para quem quer ser respeitado e conquistar aquilo que a maioria sequer tem coragem de sonhar. Motivação é volátil. Motivação é emoção. É aquele pico de energia que vem e passa, que te engana, que te ilude, que te faz acreditar que só vai agir quando estiver se sentindo bem. Sabe o que acontece com um homem que só age quando está motivado? Nada. Ele vira estatística,
Vira mais um frustrado, mais um que reclama, mais um que assiste a vida passar, enquanto os homens determinados, esses que você admira, mas que finge não conseguir imitar, estão lá, todo santo dia, fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem aplausos, mesmo sem ninguém olhando. É esse homem que levanta às 5 da manhã para treinar, que trabalha além do expediente para construir patrimônio, que estuda enquanto os outros se distraem, que economiza enquanto os outros torram dinheiro para impressionar mulher. É esse homem que, na hora do resultado, parece que deu sorte, parece que tudo conspira a favor dele. Mas ninguém vê o sangue, o suor, a renúncia e a disciplina silenciosa que ele cultiva há anos. O homem determinado não se vitimiza, não se entrega à preguiça, não negocia com a própria fraqueza. Ele simplesmente age, porque entende que ninguém vai fazer por ele, que o mundo não está nem aí para suas emoções, que a vida é uma guerra silenciosa, onde vence quem suporta o tédio da repetição e a dor da disciplina. E eu te pergunto, você é esse homem ou é só mais um moleque que só age quando alguém está olhando, quando recebe palminha, quando está inspirado? Porque eu te garanto, no jogo da vida, a inspiração é irrelevante. O que importa é a execução. A disciplina silenciosa é o que separa o homem que conquista do homem que sonha. É o que separa o homem que é temido, respeitado e admirado do homem que é ignorado, humilhado e descartado. Acorda. Ninguém vai te motivar todos os dias. Ninguém vai te lembrar do que você quer. Ninguém vai te segurar pela mão. Ou você aprende a construir sua rotina como um soldado, ou vai ser eternamente dominado pelos impulsos, pelas distrações, pelos vícios que destroem homens e criam perdedores. A grande pergunta é: você está disposto a ser esse homem disciplinado, frio, determinado, silencioso, que trabalha na sombra e colhe na luz? Ou vai continuar sendo só mais um que espera a motivação mágica que nunca vai chegar? Comenta aqui embaixo. Qual a tua rotina? Você já age na disciplina silenciosa ou ainda está preso na ilusão da motivação? Compartilha esse vídeo com outro homem que precisa entender que a vitória é solitária, fria, difícil, mas absolutamente necessária. Para quem quer ser livre, respeitado e, acima de tudo, dono do próprio destino. Quem não domina a si mesmo será sempre dominado por outros. E essa é uma das verdades mais cruéis que um homem precisa engolir seco, sem desculpas, sem relativizações, sem essa palhaçada de cada um no seu tempo. Não existe evolução sem domínio próprio, sem controle sobre seus impulsos, sem a capacidade de dizer não ao conforto imediato, à distração, à pornografia, à bebida excessiva, aos relacionamentos tóxicos e às emoções que sabotam a sua disciplina. Se você não é dono dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus hábitos e do seu corpo, então parabéns. Você é propriedade do sistema, das mulheres, das corporações, das redes sociais e de todo esse lixo cultural que vive de explorar homens fracos, perdidos, inseguros e sem capacidade de autodireção. O homem que não domina a si mesmo se torna um joguete previsível, uma marionete nas mãos de quem entendeu o jogo e sabe puxar os fios certos. A mulher que sabe exatamente o quanto se afastar para te deixar ansioso e disposto a rastejar por migalhas. O patrão que sabe o quanto você teme ser rejeitado para te manter preso a um salário de merda. O amigo que conhece sua necessidade de aprovação para te manipular com ironias e piadas disfarçadas de brincadeira. A mídia que sabe quais imagens, quais narrativas, quais mensagens plantam na sua mente inseguranças que te transformam em consumidor compulsivo e obediente. A ausência de domínio próprio é o atestado de fracasso de um homem, é o certificado de que ele está entregue ao fluxo caótico da vida, sendo levado de um lado para o outro como um verme, sem direção, sem força, sem dignidade. Você quer viver assim? Você quer ser mais um escravo feliz, domesticado pelo conforto e pela aprovação alheia? Ou você quer ser um homem livre, um homem que acorda cedo porque quer, que treina porque escolhe, que constrói riqueza, saúde e sabedoria por decisão consciente, e não porque alguém disse que é o certo? Dominar a si mesmo é dominar a vida. E a vida, irmão, não respeita quem não se respeita. As mulheres não respeitam um homem fraco, um homem impulsivo, um homem entregue às emoções infantis, e o mundo também não. Só há respeito para quem é senhor de si, quem tem clareza, quem impõe limites internos e externos, quem sabe que disciplina é liberdade e não prisão. Agora eu te pergunto, o que hoje te domina? A preguiça,
A insegurança? A necessidade de aprovação? O medo da solidão? O vício em redes sociais? A dependência emocional de uma mulher que não te quer de verdade? Encare isso com brutal honestidade, porque enquanto você não assumir o comando, será comandado, usado, explorado, descartado. A escolha é sua. Continuar sendo um escravo ou finalmente despertar e construir a versão mais forte, mais fria, mais implacável de si mesmo. O que te impede? Você tem coragem de encarar a verdade? Ou vai continuar fugindo dela até morrer sem nunca ter vivido como um homem livre de verdade? A solidão é o laboratório dos fortes. Essa é uma das verdades mais brutais e transformadoras que você precisa enfiar na sua mente de uma vez por todas. Porque o sistema, a sociedade, as mulheres e até seus próprios amigos vão tentar te convencer do contrário. Vão te dizer que ninguém nasceu para ser sozinho, que é preciso estar cercado de pessoas para ser feliz, que quem está sozinho é infeliz. E sabe por quê? Porque quem está sozinho, quem se isola de maneira estratégica e consciente, quem aprende a desfrutar da própria companhia, se torna incontrolável, se torna uma ameaça, se torna alguém que não depende de ninguém para se sentir completo. E isso apavora um sistema inteiro que sobrevive da sua dependência emocional, do seu medo do silêncio, da sua incapacidade de encarar seus próprios demônios. Só quem é capaz de passar dias, semanas, meses em silêncio, estudando, se fortalecendo fisicamente, mentalmente e espiritualmente, consegue alcançar a verdadeira paz. Aquela paz que não depende da validação de mulher nenhuma, da aceitação de grupo nenhum, de aplauso social nenhum. A maioria dos homens teme a solidão porque nunca teve coragem de olhar no espelho e perguntar: quem sou eu de verdade, sem status, sem distrações, sem aplausos? E por fugir dessa pergunta, vivem vidas vazias, correndo atrás de relacionamentos tóxicos, de amizades superficiais, de consumo inútil e de prazer efêmero, apenas para anestesiar o fato de que não suportam a própria presença. Mas o homem que abraça a solidão como laboratório, como um campo de treinamento brutal, onde ele depura seus valores, define suas metas, fortalece seu caráter e constrói uma mentalidade inquebrantável, esse homem se torna um titã. A solidão forja o autocontrole, a disciplina, o foco. Ela destrói as ilusões românticas, expõe a verdade nua e crua sobre quem você é, onde está falhando e o que precisa fazer. E sim, dói. Dói perceber que você é fraco, que você não tem controle sobre suas emoções, que você age como um mendigo de afeto, que você ainda depende da aprovação de quem nem se importa com você. Dói perceber que você está muito aquém do potencial que poderia ter. Mas essa dor é necessária, essa dor é libertadora, porque ela te empurra para a evolução. O homem que foge da solidão foge de si mesmo. E quem foge de si mesmo jamais será livre. Já quem mergulha na solidão com propósito, emerge dela renascido, mais forte, mais frio, mais estratégico, mais imune às manipulações femininas, mais seletivo com quem permite entrar na sua vida e, principalmente, mais em paz. Porque a verdadeira paz não está numa relação perfeita, numa família idealizada ou num grupo de amigos falsos. A verdadeira paz está na certeza de que você se conhece profundamente, que você sabe exatamente quem é, o que quer, onde quer chegar e, principalmente, o que não tolera mais aceitar na sua vida. Então eu te pergunto, você tem coragem de encarar o silêncio? Você tem coragem de parar de fugir e se trancar no laboratório dos fortes? Ou vai continuar terceirizando sua felicidade, mendigando companhia e vivendo como mais um escravo do medo de ficar sozinho? A decisão é sua. Ou você usa a solidão como alavanca para se tornar o homem que nasceu para ser, ou continuará sendo só mais um fraco que se distrai para não enlouquecer. Comenta aqui. Você já passou por esse processo ou ainda está fugindo dele? Até quando vai adiar o inevitável? Sua vida é uma guerra silenciosa. Vença ou seja engolido pelo sistema. E essa é a verdade que a maioria dos homens se recusa a enxergar porque dói demais admitir que desde o momento em que você nasce, já está dentro de um campo de batalha invisível, onde não há trégua, não há compaixão, não há espaço para fraqueza e nem tempo para lamentações. A sociedade, as instituições, a cultura, a mídia, o mercado sexual, todos operam como armas sofisticadas que te condicionam a ser previsível, fraco, consumista, emocionalmente instável e eternamente dependente de validação externa, principalmente a feminina, que hoje é um dos vetores mais eficientes de manipulação e destruição masculina.
Essa guerra silenciosa é psicológica, emocional, econômica e sexual. Ela não se anuncia com tiros ou bombas, mas com pequenas concessões diárias que você faz. Quando aceita um emprego que odeia, quando entra num relacionamento só para não ficar sozinho, quando se cala para evitar conflito, quando consome pornografia e dopamina barata para anestesiar sua dor, quando se ilude com narrativas de amor romântico que nunca existiram, quando prioriza o prazer imediato em vez da construção do seu império pessoal. Cada uma dessas decisões parece inofensiva, mas é como uma bala que atinge silenciosamente a sua alma, te transformando pouco a pouco num homem fraco, passivo e descartável. Exatamente como o sistema quer que você seja. O sistema quer você dopado, obediente, improdutivo, endividado, emocionalmente frágil e dependente, porque homens assim são fáceis de controlar, de explorar e de jogar fora quando não servirem mais. A pergunta é: você tem noção disso ou vai continuar agindo como se a vida fosse um parque de diversões? O homem que não entende que está em guerra já perdeu antes mesmo de começar. Não existe neutralidade. Ou você luta todos os dias para fortalecer seu corpo, sua mente e sua espiritualidade, ou será esmagado, engolido e apagado como mais um número irrelevante nas estatísticas. O vencedor dessa guerra silenciosa é aquele que assume o protagonismo da sua vida, que escolhe a disciplina quando todos escolhem a preguiça, que investe em si mesmo quando todos gastam com prazeres vazios, que controla suas emoções quando todos são dominados por elas, que diz não quando todos se curvam com medo de ofender ou de serem rejeitados. Essa guerra silenciosa não perdoa. Ou você se torna forte, ou será usado como um peão descartável no tabuleiro alheio. E a pior parte? Ninguém vai vir te resgatar. Ninguém vai segurar a sua mão. Ninguém vai te dar reconhecimento ou recompensas só porque você é bonzinho ou sofreu demais. A vida não liga. A mulher que você quer, não liga. O chefe não liga. O sistema não liga. Só você pode decidir se vai lutar ou se vai ser engolido, triturado e esquecido. Então, eu te pergunto, você tem coragem de entrar nessa guerra consciente e lutar até o fim? Ou vai continuar vivendo como um cordeiro, esperando ser abatido? Comenta aqui se você já percebeu que a sua vida é essa guerra invisível. Compartilha esse vídeo com aquele irmão que ainda está dormindo. Deixa o like, se inscreve no canal, porque juntos vamos acordar cada vez mais homens para essa realidade brutal. E lembra sempre, a sua vida é sua responsabilidade. Ou você vence, ou será mais um corpo enterrado sob o peso do sistema. Escolha agora. Homens determinados atraem respeito, homens perdidos atraem piedade. E essa é uma das leis mais implacáveis da natureza humana. Uma regra silenciosa, mas que rege absolutamente todas as interações sociais, profissionais e principalmente sexuais. O homem determinado, que sabe o que quer, que caminha com propósito, que enfrenta a vida com coragem e disciplina, atrai automaticamente olhares de admiração, confiança e respeito, mesmo que seja odiado ou criticado por alguns. Porque a verdade é que as pessoas podem discordar de você, podem até tentar te sabotar, mas jamais conseguirão ignorar a força de alguém que vive com propósito. Enquanto isso, o homem perdido, que não sabe para onde vai, que vive à deriva, que acorda todos os dias sem uma missão clara, sem um plano, sem uma visão, desperta piedade, desprezo e, o pior de tudo, a absoluta ausência de atração. Ele passa a ser visto como um fardo, como alguém fraco, alguém que precisa ser guiado, protegido ou, na melhor das hipóteses, tolerado. E esse tipo de homem é o típico nice guy, aquele que se anula, que vive esperando que a mulher ou o mundo lhe dê um mapa, quando na verdade ninguém respeita quem não é dono do próprio destino. E aqui vai a verdade mais dura que você vai ouvir hoje. Mulheres não sentem atração por homens perdidos. Elas podem sentir pena, podem sentir um afeto maternal ou uma compaixão superficial, mas nunca desejo real. Nunca aquela atração instintiva que leva ao sexo, à entrega, à submissão. Você quer ser desejado ou quer ser tolerado? Quer ser respeitado ou quer ser aquele cara que escuta um "você é tão legal, mas..." Homens determinados, que sabem o que querem, criam uma aura magnética ao redor de si mesmos. Eles não precisam provar nada, não precisam correr atrás de validação, porque sua trajetória, sua disciplina e seu foco falam mais alto que qualquer discurso. E esse respeito não é só das mulheres, é dos homens também, é do mercado, é das oportunidades que surgem para quem é visto como um líder,
como alguém que merece ser seguido, ouvido, valorizado. Enquanto isso, os perdidos continuam mendigando atenção, aceitando qualquer emprego, qualquer relacionamento, qualquer proposta que os tire temporariamente do vazio existencial que sentem todos os dias ao acordar e perceber que não tem um porquê, não tem uma direção, não tem uma missão. Quer um exemplo claro disso? Olhe ao redor. Os homens que você admira, que você inveja, que você quer ser, são todos determinados, têm metas, têm rotinas, têm uma energia de quem sabe que o mundo é uma selva e que ou você lidera ou você será liderado, ou você caça ou será caçado, enquanto os perdidos vivem presos no ciclo da procrastinação, da vitimização e da mediocridade. E agora eu te pergunto, quem você quer ser? O homem que inspira respeito ou o homem que só inspira pena? Comenta aqui se já sentiu o peso de estar perdido, se já percebeu como as pessoas te tratam diferente quando você está focado, determinado, construindo algo. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo que não sabe o que quer da vida, porque ele precisa ouvir essa verdade brutal. Ninguém vai te respeitar enquanto você não se respeitar. Ninguém vai te ajudar enquanto você não se ajudar. Ninguém vai te guiar enquanto você não assumir as rédeas da sua existência. Chega de viver como um espectador. Está na hora de você ser o protagonista, de construir a sua missão, de ser um homem que as pessoas respeitam e seguem, e não um homem que elas apenas toleram com pena e condescendência. Acorda. A vida não espera quem está perdido. O homem que sabe o que quer não pede permissão. Ele cria oportunidades. E essa é uma das distinções mais profundas entre os homens que comandam o jogo e os que são apenas peças descartáveis dentro dele. Enquanto a maioria vive esperando o momento ideal, aguardando que alguém diga, agora pode, ou ainda pior, pedindo autorização para agir, para conquistar, para se desenvolver, o homem que entendeu o jogo da vida, que abraçou a filosofia Red Pill e que destruiu dentro de si a necessidade infantil de aprovação, simplesmente age, cria, transforma e constrói as próprias oportunidades com as ferramentas que tem, mesmo que sejam limitadas. Porque ele entendeu que no mundo real, ninguém vai dar permissão para ele crescer. Ninguém vai estender um tapete vermelho e dizer: parabéns, você é homem. Agora pode buscar o que deseja. Não, pelo contrário. O sistema, a sociedade e principalmente as mulheres vão testar a sua passividade. Vão ver até onde você aguenta ser domesticado. Vão te empurrar cada vez mais para a zona de conforto, para a paralisia, para o conformismo. E se você não quebrar esse ciclo mental, vai passar a vida inteira se sabotando, racionalizando, criando desculpas como não é o momento certo, não estou preparado, não quero incomodar, quando na verdade o que falta é coragem de assumir riscos, de agir apesar do medo, de entender que a única permissão que você precisa é a sua própria decisão. E olha ao seu redor. Todos os homens que hoje você admira. Todos os líderes, empresários, artistas, atletas. Todos, sem exceção, chegaram onde chegaram não porque alguém permitiu, mas porque eles criaram oportunidades, se arriscaram, erraram, caíram, levantaram e continuaram, enquanto milhões ficaram parados, pedindo permissão, esperando reconhecimento, implorando por uma chance. E é exatamente assim nos relacionamentos também. O homem que espera a validação feminina para tomar uma atitude, para expressar desejo, para fazer um convite, para liderar, para colocar limites, esse homem nunca será respeitado, nunca será desejado profundamente. Porque a mulher sente, intui, percebe que ele ainda é um garoto inseguro que busca aprovação, e ela vai, sem nem perceber, testar ainda mais, rejeitar, humilhar ou simplesmente perder o interesse, enquanto o homem que cria a oportunidade, que lidera, que toma a iniciativa, que conduz sem pedir permissão, é automaticamente percebido como masculino, como forte, como irresistível. E talvez você já tenha vivido isso. Hesitou em chamar alguém para sair. Ficou esperando o momento certo, ou um sinal claro de que ela queria, e outro cara, com muito menos atributos que você, foi lá, criou a oportunidade e ficou com ela, enquanto você ficou com o vazio da frustração. E o mais cruel é que esse padrão não se limita a uma ou duas situações. Ele vai se repetir infinitamente em todas as áreas da sua vida até que você entenda de uma vez por todas que ninguém vai te dar permissão para ser grande, para ser desejado, para ser respeitado.
Ou você cria as oportunidades, ou vai continuar mendigando as sobras daqueles que têm a coragem de criá-las? Então eu te pergunto, até quando você vai viver esperando a chance perfeita? Até quando vai deixar a vida passar enquanto pede permissão para ser quem você nasceu para ser? Você quer continuar sendo mais um na multidão? Ou está pronto para ser o homem que cria o próprio caminho? Responde aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo "não tenho sorte" ou "não tive oportunidade", porque ele precisa entender que ninguém vai oferecer isso de bandeja. E se você quer respeito, sucesso, mulheres, dinheiro ou paz, entenda, ninguém vai te dar nada. Mas você pode, você deve. Você precisa criar tudo isso com as suas próprias mãos, com a sua iniciativa, com a sua coragem de agir sem esperar permissão, porque o homem que pede licença é ignorado, mas o homem que cria oportunidades é aquele que marca a história, inspira os outros e, acima de tudo, nunca mais volta a viver como um espectador da própria vida. Foque em construir, não em impressionar, porque a validação externa é para os fracos, para os inseguros, para aqueles que não entenderam ainda que a vida de um homem de verdade não é sobre aplausos, curtidas, olhares de aprovação ou qualquer tipo de reconhecimento superficial, mas sim sobre resultados concretos, sobre legado, sobre disciplina diária, silenciosa e incansável, que ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém valoriza até que, um dia, todos são obrigados a reconhecer. Só que nesse momento, você já está tão acima, tão focado no próximo degrau, que nem perde tempo com a adoração dos que antes te ignoravam ou te criticavam. Essa é a grande diferença entre o homem que constrói e o homem que vive para impressionar. O primeiro é guiado por princípios e metas sólidas, enquanto o segundo é um escravo da opinião alheia, um refém emocional da aprovação feminina, dos amigos, da família e muitas vezes até de completos desconhecidos na internet. Mas entenda, quando você constrói, quando você coloca sua energia em aprimorar seu físico, sua inteligência, sua capacidade de gerar riqueza, sua independência, automaticamente você se torna impressionante, sem precisar forçar, sem precisar se vender, sem precisar se humilhar por atenção. Você quer um exemplo clássico? O homem que vai para uma academia, que treina, que cuida do corpo, não deve fazer isso para ouvir "Nossa, como você está bonito", mas sim porque entende que o físico é sua armadura, sua força, sua confiança silenciosa que comunica poder antes mesmo da primeira palavra. O mesmo vale para quem constrói um negócio, aprende novas habilidades, investe, multiplica patrimônio. Não para ostentar, mas para garantir liberdade, segurança e, acima de tudo, respeito próprio. Já quem vive para impressionar está sempre se moldando, se editando, se podando para se encaixar no que o outro quer ver. E o resultado? Nunca é suficiente. Quem busca validação nunca encontra paz. Está sempre vulnerável, sempre exposto, sempre carente, sempre fraco, porque sua autoestima depende de fatores que ele não controla. Você quer mesmo ser esse tipo de homem? O homem que só se sente bem quando recebe elogio, que só se sente homem quando uma mulher diz que ele é atraente, que só se sente completo quando amigos ou seguidores curtem ou comentam? Ou quer ser o homem que acorda, executa, constrói e evolui porque sabe que essa é a missão, esse é o caminho, essa é a essência de quem não negocia sua masculinidade? Então responda para si mesmo. Você está vivendo para construir ou está vivendo para impressionar? Está comprometido com o processo ou apenas com o aplauso? Não se engane. Quem vive pelo aplauso morre no silêncio. Mas quem vive para construir, esse sobrevive a tudo, prospera em qualquer ambiente e, mais cedo ou mais tarde, se torna o homem que todos respeitam, mesmo que secretamente o invejem. Por isso, a partir de hoje, faça esse pacto com você. Foque em construir, cale-se e deixe que os resultados falem, porque quem constrói não precisa explicar nada, não precisa se justificar, não precisa pedir validação, e esse é o verdadeiro poder. A validação interna, inquebrantável, imune ao desprezo, à crítica ou à rejeição. Então me diz, você vai continuar vivendo como um mendigo emocional, implorando por reconhecimento? Ou vai levantar agora, endurecer sua mente, disciplinar seu corpo e construir a vida que ninguém poderá te tirar? Deixe nos comentários se você já caiu na armadilha de viver para impressionar e compartilhe esse vídeo com outros homens que precisam, urgentemente, acordar para essa verdade. Porque quem constrói vence, quem impressiona só ilude. E eu te pergunto,
Você quer ser um vencedor ou mais um iludido? Escolha agora, porque seu futuro depende dessa decisão. A paz não se encontra, se conquista. E só os disciplinados têm acesso a ela. Porque a grande mentira que contam para você desde criança é que, em algum momento mágico da vida, você vai encontrar a paz, vai sentir-se pleno. Como se isso fosse um estado emocional que simplesmente aparece. Uma dádiva que cai do céu sem esforço. E essa é uma das maiores armadilhas que mantém milhões de homens aprisionados na inércia, esperando passivamente por um alívio emocional que nunca vem. Enquanto os disciplinados, os focados, os implacáveis, estão lá fora conquistando essa paz através da ação, da superação, da construção sólida de uma vida que eles realmente comandam. Porque entenda uma coisa de uma vez por todas: paz não é ausência de problemas. Paz não é conforto. Paz não é segurança. Paz é a certeza fria e racional de que, aconteça o que acontecer, você vai estar preparado, vai ter recursos, vai ter saúde, vai ter conhecimento, vai ter presença, vai ter força, vai ter autocontrole. E tudo isso só se conquista com disciplina diária, com sacrifícios que a maioria não está disposta a fazer, com rotinas que moldam sua mente e seu corpo para resistirem e vencerem. E é por isso que os indisciplinados vivem angustiados, ansiosos, perturbados, porque eles sabem, lá no fundo, que são frágeis, que não estão preparados para os desafios inevitáveis da vida, que não possuem as defesas necessárias para lidar com o caos. E essa insegurança os corrói, os enfraquece, os leva a buscar distrações fúteis, vícios autodestrutivos e relacionamentos tóxicos, que só afundam ainda mais sua autoestima e sua capacidade de agir. Enquanto os disciplinados vivem em paz, porque sabem que são os únicos senhores da própria vida, porque controlam seus impulsos, porque treinam quando não dá vontade, porque estudam quando todos estão se divertindo, porque trabalham em silêncio enquanto a maioria está buscando prazer imediato. E essa é a verdade que poucos têm coragem de admitir. A paz verdadeira não é para todos. Ela é para poucos, para os fortes, para os frios, para os que entenderam que a vida é guerra e que, se você não se preparar, será devorado, usado, descartado e esquecido. E o mais irônico é ver homens reclamando que não conseguem ter paz, mas ao mesmo tempo se recusando a levantar cedo, a treinar duro, a cuidar da própria alimentação, a investir em conhecimento, a cortar relações com quem os enfraquece, a assumir a responsabilidade total pela própria existência. Querem paz, mas não querem pagar o preço da disciplina, querem os resultados, mas não querem o processo. Só que a vida não funciona assim. Ou você se disciplina, ou você sofre. Ou você constrói a paz com suas próprias mãos, ou viverá eternamente em guerra interna, atormentado pelos fantasmas do que poderia ter sido e não foi. Então eu te pergunto, olhando nos seus olhos através dessa câmera, você quer mesmo ter paz? Você quer mesmo ter o controle da sua vida? Ou vai continuar se enganando, se distraindo, se enfraquecendo, enquanto o tempo passa e as oportunidades desaparecem? Até quando vai aceitar ser escravo dos seus impulsos e das suas fraquezas? Escreve aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo que quer ter paz, mas que não move um dedo para mudar a própria realidade. E, principalmente, escolhe agora. Segue, sendo um indisciplinado que busca uma paz que nunca vai encontrar, ou se transforma no homem que conquista a paz através da força, da disciplina e do domínio absoluto sobre si mesmo. A decisão é sua, mas lembre, só os disciplinados têm acesso à verdadeira paz, porque só eles são fortes o bastante para carregá-la. Cada segundo gasto com o que não te faz evoluir te afasta da sua grandeza. E essa é uma das verdades mais duras que um homem pode ouvir, mas também uma das mais libertadoras, porque a maioria vive anestesiada, presa em ciclos de mediocridade, se enganando com aquela mentira confortável de que amanhã eu começo, segunda eu mudo, ainda tenho tempo, quando na realidade, a cada segundo que você escolhe o caminho da estagnação, a cada instante que você se entrega ao conforto barato, à distração inútil, ao prazer imediato e vazio, você está cavando a própria cova da sua grandeza, está se afastando não só da sua melhor versão, mas da vida que poderia ter, das oportunidades que poderia criar, das conquistas que poderia desfrutar e do respeito que poderia impor.
Todo homem nasce com potencial para ser forte, livre, admirado e autossuficiente, mas a maioria simplesmente abdica desse potencial, trocando disciplina por preguiça, autocontrole por impulsividade, ambição por conformismo, grandeza por mediocridade, e depois ainda reclama, se revolta, se vitimiza, como se a vida fosse injusta, quando na verdade a vida apenas devolve exatamente aquilo que você entrega. Se você joga tempo fora, ela te devolve fracasso. Se você investe tempo na sua evolução, ela te recompensa com poder, com valor, com domínio. Não existe homem bem-sucedido que tenha chegado lá se permitindo perder tempo com coisas que não o fizeram crescer. Não existe homem admirado que tenha gastado anos imerso em futilidades, vícios e distrações. O caminho para a grandeza exige foco absoluto. Exige que você entenda de uma vez por todas que tempo é vida, que toda escolha é uma renúncia, que cada hora que você não dedica ao seu progresso é uma hora que você está, inevitavelmente, investindo na sua própria mediocridade, alimentando a versão fraca, preguiçosa, insegura e irrelevante de si mesmo. E eu te pergunto agora, na lata, você quer ser lembrado como quem? Como aquele cara que deixou o tempo escorrer pelos dedos, que desperdiçou anos com coisas inúteis, que viveu uma vida apagada, sem conquistas, sem respeito, sem legado? Ou como aquele homem raro que entendeu o jogo, que jogou para vencer, que construiu um império pessoal, que olhou para trás no fim da vida com a tranquilidade de quem sabe que não desperdiçou sequer um segundo com aquilo que não o fazia? Crescer? A escolha mais uma vez é sua. Mas entenda que a vida não vai te dar créditos extras, não vai te recompensar pela sua intenção, e sim pela sua execução. Não interessa se você quer muito melhorar, ou se um dia vai mudar. O que interessa é o que você faz com o seu tempo hoje, agora, nesse exato momento em que escuta esse vídeo. E se você ainda não entendeu que cada segundo gasto com distração, com pessoas tóxicas, com hábitos destrutivos, com aquilo que não agrega, não fortalece e não eleva, é um segundo que te empurra para longe da sua grandeza, então você vai passar a vida toda correndo atrás do prejuízo, sempre frustrado, sempre ressentido, sempre achando que o sucesso é uma questão de sorte ou de destino, quando na verdade é uma questão de prioridade, de foco, de disciplina e, acima de tudo, de respeito por si mesmo. Então me responde aqui nos comentários. Você realmente se respeita ou ainda trata seu tempo como lixo, como se fosse infinito, como se fosse um recurso que dá para jogar fora sem consequências? Até quando você vai permitir que hábitos fracos comandem a sua vida e determinem o seu fracasso? O que te impede de, a partir de agora, cortar tudo o que não te faz evoluir e começar, enfim, a caminhar na direção da sua grandeza? Se esse vídeo te sacudiu, se essa verdade te atingiu, como um soco no estômago, e espero que tenha atingido, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com aquele amigo que está desperdiçando a vida sem nem perceber, porque homens de verdade não deixam outros homens se afundarem na mediocridade sem antes tentar abrir seus olhos. E eu te digo mais, não se iluda achando que há tempo de sobra. O relógio está correndo, a ampulheta está virando, a vida está passando, e quem não tem a coragem de escolher a evolução, inevitavelmente vai colher o arrependimento, a insignificância e o esquecimento. Então levanta, corta tudo que te enfraquece e escolhe agora ser o homem que nasceu para ser. Ou aceita ser apenas mais um perdido na multidão, mais um que não teve a coragem de se tornar grande. O que vai ser? Escolhe. O homem focado não teme perder. Ele sabe que quem abre mão do supérfluo conquista o essencial. Esse é um dos maiores segredos que separam o homem que domina o próprio destino daquele que vive escravo de distrações, emoções baratas e validação alheia. O homem que tem foco entende que a verdadeira força está na capacidade de abrir mão, de dizer não, de cortar o excesso sem remorso, porque sabe que a vida é uma troca permanente. Ou você gasta sua energia buscando migalhas de prazer imediato, ou canaliza tudo para construir algo grandioso, sólido e que ninguém pode te tirar. O homem focado não perde tempo com mulheres que não agregam, com amizades medíocres, com hábitos autodestrutivos. Ele não teme perder esses vínculos porque compreendeu que quem se apega ao que é pequeno nunca conquista o que é grande. Ele rejeita a mentalidade de escassez, não corre atrás de quem o rejeita, não suplica amor, atenção ou aprovação, porque sabe que quanto mais se afasta da necessidade de agradar, mais se aproxima da sua missão, do seu propósito, da sua liberdade plena.
O homem que foca na sua evolução é temido, é respeitado e, inevitavelmente, é desejado, porque escapa da mediocridade e se torna um ser raro, aquele que não se curva, não se molda e não precisa implorar. Quem é focado não teme ficar sozinho, não teme perder uma mulher, um contatinho, um convite para uma festa qualquer, porque sua visão está no longo prazo, está na construção de um legado, na formação de um corpo forte, de uma mente afiada, de uma vida que ao final será lembrada e admirada. A masculinidade verdadeira é forjada nesse fogo, no abrir mão da satisfação rasa para colher frutos profundos. E o mais brutal é perceber que quanto mais você se foca, mais o mundo tenta te distrair, mais surgem tentações, mais aparecem mulheres querendo desviar seu caminho, amigos querendo te arrastar para a zona de conforto, familiares duvidando de sua escolha, porque todos eles sentem medo e inveja do homem que não aceita a mediocridade e está disposto a perder o supérfluo. Mas esse homem segue em frente, frio, silencioso e determinado, porque entende que o essencial, a paz, o poder, a liberdade e o respeito, só é concedido para quem ousou perder o que todos os fracos ainda se agarram. E agora eu te pergunto, você está disposto a perder o que não importa para conquistar o que realmente faz sua vida valer a pena? Você tem coragem de ser o homem que abre mão ou vai continuar sendo mais um que se contenta com migalhas? Comenta aqui se você já teve que fazer escolhas duras, se já perdeu o supérfluo para conquistar o essencial, ou se ainda está preso na ilusão de que dá para ter tudo sem sacrificar nada. O que te impede de ser esse homem focado, livre e indestrutível? Chega de ser conduzido, decida ser quem conduz. Só o homem que não teme perder é capaz de ganhar o que realmente importa.